Olá, nós estamos iniciando mais um programa, Assembleia Convida, e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Assembleia o Cláudio Prado, que é ativista cultural, que é um entusiasta das mídias sociais, um dos criadores do Mídia Ninja, e que também participou de muitos movimentos culturais, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, em Londres, da contracultura. Ele que se ainda considera um hippie, ele vai falar um pouco sobre isso. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória e pela sua contribuição que você tem dado nessa área, principalmente agora de mídias digitais, você que trabalhou no Ministério da Cultura, enfim. Mas eu gostaria de seguir aqui uma certa ordem cronológica, eu sei que você não gosta muito disso, que você é meio anarquista, né? Mas vamos só para começar a nossa conversa. Bora. Eu queria falar um pouco sobre a sua participação, como que você participou e como que foi para você a contracultura e o movimento hippie, o que representou naquele momento histórico e esse movimento existe ainda hoje? O que você consegue fazer a relação do movimento hippie, da contracultura, com o que acontece hoje no Brasil e no mundo? Essa questão é uma questão tão comprida que a gente podia ficar horas falando sobre isso, mas o resumo do que eu imagino que possa ser uma rota para chegar nesse caminho é entender os anos 50 e os anos 60 e como isso foi sendo construído. A minha trajetória pessoal, como eu entrei nisso, foi que eu fui estudar em 65, fui para a Europa estudar com o Piaget, estudar pedagogia com o Piaget em Genebra, na Suíça. O Piaget era uma grande estrela do mundo, mas eu me decepcionei com o curso lá, porque a visão do Piaget era uma visão muito específica de psicologia na educação, de como o cérebro funcionava, o processo de aprendizado das crianças, e eu estava interessado na questão social. E aí eu, por uma série de circunstâncias, resolvi ir para Londres para ver se eu encontrava lá o caminho e mergulhei no mundo, caí em Londres em 66, caí no mundo da contracultura que estava fervilhando nessa época lá. E foi para mim uma revelação incrível que me fez quase que instantaneamente fugir da universidade, porque a máxima do movimento hippie era dropout, era pular fora do sistema, sai fora do sistema, que o sistema está fadado a não dar certo. Então, era muito ligado a sexo, drogas e rock and roll. Você usa a droga, percebe o mundo de outro jeito, pula fora do sistema e vai descobrir outras rotas, outra forma de olhar para o mundo e para o planeta. Foi isso que aconteceu. Na Inglaterra havia um pedaço da história e na Califórnia havia outro pedaço da história. Na Califórnia é muito, muito, muito ligado a todo o movimento que fez com que os hippies fossem o caminho da compreensão da nova física, que a nova física no mundo dizia que aquelas leis de Newton, aquelas leis da física que se ensinam hoje na escola até hoje, estavam fadadas a uma coisa absolutamente antiga e velha à luz das descobertas da física quântica, que mostrava que a realidade não tinha nada a ver com a tal da cronologia, com a tal do tempo que vem vindo uma atrás da outra, como se o tempo fosse uma flecha que vinha do passado para o futuro. O livro, o filme hoje que mostra isso, que a molecada adora, é Matrix, que bagunça com a ideia. O Matrix está todinho, o filme está todinho baseado numa compreensão quântica do tempo, da hora, de como a educação tem que ser levada e como a vida foi levada. E essas descobertas levaram, naquele momento, o mundo para o mundo do microcomputador e da internet. A internet é uma invenção hippie. A internet é uma invenção hippie. O cara que faz a internet, muita gente diz, a internet era do exército americano, não sei o quê, tem várias teses nesse sentido. Mas a internet que a gente usa até hoje, é o www, é o protocolo que torna a internet universal, foi construído pelo Tim Berners-Lee, que era um inglês que altruisticamente constrói a possibilidade da internet ser universal e nunca patenteou nada, nunca registrou nada em seu nome,
nunca fez nada para ser proprietário da internet, e a internet tornou-se a maior coisa do mundo capitalista, da comunicação do mundo capitalista, sem pertencer a ninguém. Isso é uma maluquice absoluta dentro do mundo onde os grandes conglomerados de mídia são todos proprietários de famílias. Não só as nossas aqui, os Marinho da vida, mas os Murdoch da vida, todo. E a internet passou batido debaixo das barbas desse povo todo, que nunca entendeu que a internet ia vingar. E a internet passou a ser essa confusão enorme no meio das mídias, e essa confusão foi uma confusão construída pelos hippies. Na trajetória de compreender a essência do novo mundo possível, que no fundo era o que os hippies faziam, né? Era pula fora e vamos olhar para o mundo de outro jeito, vamos perceber o mundo de outro jeito. A economia não tem como gerir os interesses, saber se um país vai bem ou não pela economia. Eu sempre falo isso, que a economia foi uma imposição junto com o alfabeto e junto com as fronteiras, foram imposições imperialistas para cima do continente africano inteiro, que não tinha fronteiras e nem alfabeto, não tinha cultura escrita, e nas Américas, que também não tinham fronteiras e não tinha a escrita, e tinham profundas sabedorias. Então essas imposições todas foram construídas, foram derrubadas pela internet. Você não precisa saber ler e escrever para usar a internet, por exemplo. A internet hoje traduz para você. Ela é uma outra linguagem. Um disléxico pode se entender na internet oralmente. Você pode ouvir uma coisa escrita, você pode falar uma coisa e o outro vai ler com escrita. Se rompeu com essa ideia de que só as pessoas letradas podem se dar bem no mundo. E não tinha ninguém letrado na África, e tinham sabedorias fantásticas, não tinha ninguém letrado nas Américas, e tinham sabedorias fantásticas nas Américas. Então, o mundo hippie foi um mundo que reconstruiu a possibilidade de se entender o mundo por outro viés do que o viés que estava sendo, que era o viés europeu. A Europa não inventou nada daquilo que fez a Europa grande. A vela que fez a Europa ficar grande era uma invenção árabe. E os vikings, que mal podem ser considerados europeus, naquela Europa central. Tal. E como que foi o seu encontro com o Gil e o Caetano naquele momento em que você estava em Londres? Porque eles partiram por exílio em 69, não foi? Isso. Isso foi curioso. O Rubens Barbosa, que depois foi embaixador do Brasil em Londres e em Washington, e que virou um coxinha danado, mas ele era primeiro secretário da Embaixada de Londres, era meu amigo, eu ia na casa dele. Eu estava na casa dele e apareceu o Nelson Motta na casa do Rubens Barbosa. E o Nelson estava indo na casa do Caetano e do Gil, e eu fui com ele para lá. Foi assim que eu conheci o Gil e o Caetano, foi através do Nelson Motta. E eu fiquei muito amigo deles todos. Eu estava lá há mais tempo do que eles, eu sabia onde achar os porões onde o rock and roll estava acontecendo, os porões onde a contracultura acontecia. A contracultura foi muito ligada aos porões. É nos porões que as grandes bandas tocavam, em lugares pequenos as grandes bandas tocavam, que depois ficaram muito grandes. E sabia também os lugares que a gente podia achar o LSD ideológico. O LSD não era uma droga até o Timothy Leary ter introduzido o LSD na sua cadeira de psicologia em Harvard, nos Estados Unidos. Foi a partir desse momento que o LSD vira droga, porque o LSD, na verdade, propunha ao mundo, segundo ele, Timothy Leary, era um treinamento do cérebro para que o cérebro pudesse lidar com a diversidade
de tudo junto aqui agora, ao mesmo tempo, estava acontecendo com o desenvolvimento das tecnologias. Com essa percepção do mundo, o LSD bagunçava a ideia do capitalismo selvagem que queria que as coisas viessem gradualmente no sentido do consumo. E com isso traduziu-se para uma como contracultura. A contracultura foi profundamente combatida através do combate a uma nova forma de olhar para o mundo, que era a forma que os hippies traziam. E era muito ligado à droga. A droga, com a proibição das drogas, quem foi valorizado foi o traficante de drogas. E hoje nós estamos vivendo a reconstrução da possibilidade da maconha ser uma coisa do bem e não uma coisa do mal, através da maconha medicinal, através de uma, até nos Estados Unidos, de uma indústria enorme, crescente em torno da maconha como coisa do bem, não coisa do mal. Você, não sei se você deve ter visto, logicamente, esse documentário Tropicália, né? Sim. Que traz cenas inéditas daquele festival que teve na ilha de White. E você participou, você inclusive me parece que você que levou o Gil e o Caetano, e eles se apresentaram também, não foi isso? Foi. E como que foi essa apresentação deles? Qual o impacto no festival? Porque foram os únicos brasileiros que participaram. Foi, e foi uma história maluca isso, porque no meio de... O que eu fazia na época? Na época da nossa vida, eu juntava todo mundo que queria ir aos festivais. Festivais eram coisas incríveis, eram territórios liberados politicamente, eram territórios onde as pessoas podiam ficar nuas, sem que tivesse perseguição policial. E nós estamos falando dos anos 60, mas a polícia inglesa não dava mole para ninguém, não. Não era toda essa maravilha que muita gente pensa que era na época. A polícia mantinha a lei e a ordem. Só que nos festivais, você tinha territórios liberados, nesse sentido político do território liberado. E o que eu fazia era juntar pessoas que queriam ir para os festivais, fazer uma vaquinha de todo mundo, comprar comida para todo mundo, organizar a ida ao festival. E a gente chegou no festival numa turma grande, umas 3 vans que a gente alugou. Era o Gil, Caetano, a Gal estava lá visitando, nessa época também foi. O Antônio Bivar, o escritor, estava lá também com a gente, e um bando de amigos nossos que estavam indo lá. E eu subi em cima do morro e tinha tomado um ácido, um LSD em cima do morro. E no meio da loucura da minha viagem, bateu em mim que a gente tinha que tocar no festival. Eu estava de cueca, que nem a maioria das pessoas estavam nessa época. Dentro de um festival, você tirava a roupa. Eu não estava pelado, mas estava de cueca. E eu resolvi que a gente ia tocar nesse festival e desci para as barracas onde a gente estava, o pessoal estava tocando, eu toquei junto com eles lá uma tombadora. Eu não sou músico, eu não sei tocar nada, mas bato umas coisas de vez em quando. Toquei, peguei esse gravador, botei o gravador debaixo do braço, de cueca, e consegui chegar no palco. E naquele momento tinha uma disputa. Foi a primeira grande disputa entre a indústria fonográfica, as gravadoras, e o mundo hippie, que queria show livre, de graça para todo mundo. Essa questão da economia da cultura versus a cultura como forma libertária de se comportar, de comportamento. E em função de ter conseguido encaixar minha conversa nessa fissura dessa luta, a gente acabou conseguindo convencer todo mundo que tínhamos que tocar no palco. Depois eu voltei, juntei todo mundo e fomos para o palco. Não tinha ninguém preparado para subir no palco. Ou seja, a gente foi lá para assistir o festival. E acabou subindo no palco. E eu sempre contei essa história, e essa história todo mundo Nem os instrumentos eles tinham levado? Tinha uns violões, todo mundo... Esse povo anda com violão debaixo do braço, né? E tinha uns instrumentos de percussão, pandeiro, essas coisas que a gente carrega com a gente quando carregava com a gente. Porque a música, todo mundo ficava lá no acampamento tocando e tal. Mas era essa os instrumentos. Tinha um flautista, amigo nosso,
que estava com a flauta é uma coisinha pequenininha, enfim. A gente subiu no palco e fez um show, foi um show maluco. E eu sempre contei essa história para muita gente que achava que era um exagero meu, que era uma história de mentiroso. E até que, enfim, há uns anos atrás, apareceu o filme desse negócio, e é um dos trechos do filme que eles passam lá no Tropicália, né? Aliás, a gente está levantando, está a fim de fazer um crowdfunding para comprar esse vídeo inteiro do cara, porque o cara que fez o filme vendeu para um outro, é uma produtora em Nova York que é dona da filmagem toda. Tem 1h e tanto só de Gil Caetano, da gente em cima do palco. E ele quer uma grana, que eu não estou tentando descobrir quanto que é esse dinheiro, para fazer um crowdfunding, para juntar o dinheiro para a gente comprar isso daí e disponibilizar na internet, porque é um pedaço interessante da história do tropicalismo brasileiro que aconteceu lá nesse palco, nesse momento. Que foi abortado por conta do AI-5 aqui no Brasil, né? Mas aí esse ano nós estamos comemorando 50 anos da Tropicália. Isso. No Brasil. Para você, qual a importância desse movimento tropicalista e do Gil e do Caetano no cenário musical, no cenário político do Brasil? Como que você vê a importância deles? O tropicalismo foi a faceta hippie brasileira, né? Uma forma brasileira de interpretar essa questão desse momento de reavaliação dos processos civilizatórios que o mundo todo aconteceu, né? Na minha percepção, o movimento hippie foi muito mais revolucionário do que os movimentos de direita e os movimentos de esquerda no mundo durante o século XX. E eu digo isso porque, se você olhar para a esquerda clássica, soviética, e a direita clássica norte-americana, Estados Unidos, se você olhar macro para as duas iam atrás da mesma coisa: industrialização pesada, quem chega primeiro na Lua, quem tem mais medalha nas Olimpíadas, de um jeito privado ou de um jeito pelo Estado. E as duas cheias de processos de corrupção, nesse processo imperialista de um jeito ou de outro. E os hippies no meio, dizendo: está tudo errado, nós precisamos de uma cultura de paz, precisamos valorizar o feminino na cultura do mundo, precisamos pensar em ecologia. Direita e esquerda não pensaram em ecologia. Foram os hippies que trouxeram a ecologia para a cultura política do mundo. Então, todas as pautas políticas de hoje em dia no planeta, se você olhar as coisas mais importantes, na minha avaliação, são as coisas que o movimento hippie trouxe para a política. E no Brasil tinha uma coisa de pegar isso e brasileiramente transformar isso numa coisa com o nosso gingado, africano, luso, africano, toda essa miscigenação da cultura brasileira, que é uma coisa inacreditável, uma característica nossa incrível, né? Eu sempre digo que a bossa nova, por exemplo, é uma prova que nós não somos domesticáveis pela cultura americana, porque a gente pega a música americana, que em si já tinha a música africana, e a gente, com a nossa música africana pelo lado mais diretamente da África para cá, a gente pega a bossa nova, pega o jazz americano, o blues americano, enfia a nossa música no meio e devolve para eles uma música que atravessa a música americana de uma forma fantástica, mas que é totalmente brasileira. O mundo do jazz passou alguns anos tendo a bossa nova como uma coisa principal do próprio mundo do jazz. E isso tudo revela uma característica completamente nossa, que o tropicalismo traduz de uma forma fantástica. Então, o tropicalismo, eu acho que hoje deve de fato voltar a se prestar atenção na pauta política que ele carrega. E num momento onde a gente tem que reavaliar politicamente tudo que está acontecendo no mundo, né? Essa profunda guinada à direita que o mundo está tendo,
Aliás, eu sou um otimista, eu quero dizer isso, mas quero dizer isso como otimista. Eu sou um otimista total do que está acontecendo no mundo. Eu acho que as coisas estão se revelando, as pessoas estão tomando consciência através das barbaridades que são ditas aqui pelo Temer, pelo Moro, e nos Estados Unidos as barbaridades que o Trump está colocando, como didáticas e políticas. A gente está começando a perceber, muita gente começando a perceber que não pode amarrar seu burro nessas correntes de direita, extrema de direita, e eu acho que o tropicalismo, o renascimento dos valores hippies e dos valores tropicalistas aqui no Brasil tem muito a ver com todo esse momento que nós estamos vivendo aqui. Tá. É o que você falou dessa pauta regressiva mundial, né, que não é só na política e na economia, mas também no comportamento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, Michel Foucault dizia que onde há poder, onde há opressão, há resistência também, né? Então, acho que é isso que você tenta nos dizer. Mas que o movimento hippie, ele persiste hoje. Os valores do movimento hippie, as bandeiras, não é isso? Sim, os valores hippies são os valores mais importantes da política hoje. A questão da luta ecológica, a luta da comunidade LGBT, foram lutas lá de trás, lá dos anos 60, 70. Exatamente. E eram coisas que estavam na periferia total da política e hoje são temas que os socialistas e comunistas não levavam em conta naquele momento. Não levavam em conta. E nem a esquerda canônica não absorvia isso. Nem a esquerda canônica, nem a direita canônica. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois lados. É isso. Cláudio, falando um pouco de mídia social, você defende muito essa revolução, você fala muito da importância da revolução, você mostra o seu celular e fala que o celular, né, que esse aparelho, ele representou e representa uma grande revolução na educação, nos meios de comunicação de massa. Eu gostaria que você falasse pouco sobre isso. Você mostrou. Deixa eu puxar ele aqui. Qual o impacto, né, que esse aparelho traz hoje? Esse treco aqui é uma coisa inacreditável. Eu quero tentar falar disso de um outro jeito que normalmente as pessoas falam. O celular é, ao mesmo tempo, ele é certamente o maior desejo de consumo hoje. Hoje, se um assalto na rua é para o celular. Já foi do tênis. Agora é o celular. É o maior desejo de consumo que tem. E, ao mesmo tempo, é uma ferramenta de ativismo político extremamente subversivo à lógica capitalista, porque você pode, com esse negócio aqui, registrar o que está acontecendo e publicar o que está acontecendo instantaneamente em tempo real. Nós estamos vivendo, todo mundo conhece essa experiência, mas um objeto que o preço diminui cada vez mais, que consegue fazer essa operação, essas operações cruzadas, porque ele é um telefone também, mas ele representa a possibilidade de um grande furo na lógica do sistema. Ele é profunda, a cultura digital é profundamente subversiva à lógica capitalista. Embora o capitalismo tente se apropriar dela, o império contra-ataca sempre, como nos ensinou Spielberg. Mas nós estamos vivendo a possibilidade de um grande furo do capitalismo selvagem a partir da cultura digital. Mas qual era a minha pergunta? A pergunta é como isso tem revolucionado e interferido na audiência da televisão. A televisão sofre um impacto, perde audiência para o Facebook, para a rede social em geral. Então, a televisão é uma coisa incrível. Quando eu era moleque, eu tenho o privilégio de ter vivido uma época porra louca completamente. Quando eu era moleque, TV não existia. Depois, durante muitos anos, a televisão era ao vivo. Muita gente não se tocou disso. A televisão era ao vivo. Não tinha videotape, não tinha tape, não tinha registro, não tinha gravação daquilo que passava na TV. Tinha que fazer em tempo real. Depois aparece... A câmera de televisão era uma câmera de 200 quilos. Tinha 4 rodas, um cara sentado lá em cima, 2 caras empurrando, um cara carregando um cabo desse tamanho, empurrando a coisa para cima, para baixo, e filmando luz que não acabava mais, porque senão não aparecia nada. Esse negocinho aqui filma sem luz, sem cabo, sem
nada, numa qualidade, tem os últimos, filme em 4K. 4K, para quem não sabe o que é um negócio que não se ousava imaginar que fosse possível filmar em 4K há, sei lá, 10 anos atrás. É uma coisa recente. Então, o que aconteceu com a comunicação do mundo foi que virou de perna para o ar tudo aquilo que loucamente, em boa parte, ainda se ensina nas escolas de comunicação, as coisas do século XX, quando as coisas do século XX já foram para as cucuias há muito tempo. Isso aqui é totalmente o século XXI. Todos nós somos emissores e receptores potenciais. E o Mídia Ninja, que você citou agora há pouco, é justamente o resultado disso. O que foi o Mídia Ninja? A gente estava em discussões com vários movimentos sociais, fora do eixo, que foi onde surgiu o Mídia Ninja, mas com outros movimentos sociais discutindo o que seria uma agência de notícias do século XXI. O que era uma agência de notícias? Como é que a gente trabalharia com essa ideia quando estouraram os movimentos de rua, 2011, 2012, e o Felipe Peçanha, que resolveu pegar o seu telefone e sair no meio da rua. Opa, liguei aqui sem querer. Sair no meio da rua, filmando as coisas que estavam acontecendo na rua, em tempo real. E a gênese da Mídia Ninja é justamente esse momento, das pessoas filmando em tempo real o que estava acontecendo. E o impacto de uma câmera em tempo real na rua foi uma coisa inacreditável. E a gente descobriu, na verdade, que todos nós poderíamos ser Mídia Ninja. Cada um que tivesse um celular e que quisesse registrar aquilo que estava acontecendo em torno da sua vida, poderia ser um ninja midiático. E essa é, na verdade, o que fez Mídia Ninja se tornar uma potência. Mídia Ninja não é registrado em cartório, não pertence a ninguém, é um jeito de se fazer as coisas e um grupo que começou a juntar pessoas em rede, trabalhar em rede para que essas coisas aparecessem. Por isso que aparece alguém com uma câmera em qualquer lugar que apareça. Nos Estados Unidos, o senhor Fora Temer, porque lá ele é chamado de Mr. Fora Temer, é o nome dele. Todo mundo acha que Fora é o nome dele, tanto que a gente batalhou com deu esse nome a ele. O senhor Fora Temer, se ele aparece em qualquer lugar, tem alguém com uma câmera, por isso que ele não aparece mais em lugar nenhum. Tem uma câmera filmando ele em qualquer lugar que ele esteja e isso está no ar, ou ao vivo, ou 5 minutos depois. Está no ar, através da Mídia Ninja. E isso é uma coisa avassaladora. Para quem se acostumou a ouvir a notícia requentada no dia seguinte, que era dos jornais, mas as televisões as televisões e as rádios também vivendo por conta de notícias que recebiam da agência de notícias, a notícia do dia anterior, ou que passavam pela mão dos redatores, que mudavam a coisa, que criavam aquele negócio todo. Essa coisa direta entre quem está vendo alguma coisa e quem está querendo ver essa mesma coisa se estabeleceu de um jeito incrível. Então, se a gente botar uma coisa Mídia Ninja no ar, daqui 10 minutos tem 2, 3, 4, 5, 10, 20 mil pessoas vendo. E é muita gente antenada nessa possibilidade nova de uma comunicação. Agora, como é que o mundo da comunicação reage a isso é uma encrenca danada. Eles estão doidinhos aí para ver como é que eles fazem. Cláudio, só vamos fazer um rápido intervalo e voltamos aqui conversando com o Cláudio Prado sobre mídias digitais e contracultura. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, debatendo hoje aqui com o Cláudio Prado. Cláudio,
sobre mídias sociais, mídias digitais. Eu te fiz uma pergunta sobre a influência, né, das mídias digitais no enfraquecimento desse monopólio das comunicações, da televisão. Você acha que hoje as pessoas estão assistindo menos as novelas da Globo, menos o Jornal Nacional, por conta desses instrumentos todos? Sim, com certeza as novelas da Globo foram totalmente derrotadas, mas não só pelos instrumentos todos, mas pela Netflix, que começou a fazer seriados muito mais interessantes, porque a Netflix não precisa de nicho de mercado, que a Globo tinha um nicho de mercado, a família bem comportada, que liga a televisão todo dia, não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar de nada, e conduz todo mundo para um pensamento único. A Netflix hoje tem seriados para todo tipo de gente. Você clica lá e vê a novela. Se você quiser ver a novela inteira durante uma semana, você vê a novela inteira durante uma semana. E você tem Netflix para coxinha, para maluco, para criança, para mais velho, para não sei o quê. Eles não acabaram com essa ideia de que um canal, porque o Netflix é um canal, que está expondo, está trazendo para as pessoas a possibilidade de ver coisas riquíssimas, interessantíssimas e radicais, cada um para o seu lado. Então isso em si bagunçou essa lógica careta de uma televisão que conduz o pensamento de todo mundo e que está macumunada com a política dominante e dominando a política. De um jeito completamente maluco. Exercendo esse controle ideológico da população. E isso não existe mais, porque, sei lá, eu sempre falo isso, quando eu era moleque, você tinha que ser contra a Rede Globo. E estamos de volta aí numa coisa que está todo mundo contra a Rede Globo. Eu acho meio bobagem ser contra a Rede Globo, porque você pode hoje ser a favor de 1000 outras coisas. Mas quando eu era moleque, não tinha como. A Globo era inexorável, era aquilo que tinha, fim de papo. Você tinha que ver aquilo, você não era informado, não tinha outra possibilidade de informação. E agora a informação hoje, ela está muito mais na forma de você aprender a pesquisar e a buscar aquilo que te interessa, porque está tudo ali na rede de algum jeito, as informações que você precisa. Quando eu estava querendo entrar para a universidade, o único jeito de você fazer uma pesquisa mais a sério era você sair do Brasil e ir para algum lugar que tivesse uma biblioteca mais completa, não sei o quê. A biblioteca hoje, para 90% do que a gente precisa no mundo, no planeta inteiro, está no Google. O Google tem resposta para praticamente todas as coisas de interesse médico, só algumas coisas muito malucas que você vai descobrir, não estão no Google, mas a primeira coisa que você vai fazer é botar no Google. Então, daqui a pouco, tudo está no Google. Então, o Google mudou a lógica daquilo que você precisa saber, do que você pode saber. Muito mais do que as escolas fizeram, muito mais do que qualquer outro. Então, essa possibilidade que o digital trouxe ao mundo é uma possibilidade real de se reinventar todas as questões, inclusive as escolas, que têm que ser reinventadas. O professor era o cara que vinha na sala de aula e te dizia as coisas que você não sabe. Se o aluno, eu acho engraçado assim, porque se um moleque de 15 anos, ensino médio, 16 anos, tiver o professor lá na frente, ele está aqui com o Google dele aqui, o professor fala para ele blá, blá, blá. Ele vai aqui, bota blá, blá, blá no Google e fala, ô, professor, tem blá, blá, bli, bli, blá, blu, blu, blá, blé. Por que blá, blá, blá? Diz ele para o professor. E o professor, eventualmente, acha que ele está sendo desrespeitoso, se for o professor velho e antigo, que não admite ser contestado. Então, hoje nós estamos com uma possibilidade muito rica para avançar com o conhecimento médio. Aí esse modelo de escola, então, ele tem que ser reinventado, desse modelo de educação do século passado também. Mas completamente. Por exemplo, eu digo sempre uma coisa, tem uns moleques, quando eu me interesso muito por educação, muito, a coisa que mais me interessa.
Quando eu comecei a pensar em educação, com 16, 17 anos, eu fui monitor de colônia de férias. Meu primeiro trabalho foi numa escola libertária aqui em São Paulo, que era na Avenida Paulista, Jardim Escola São Paulo, era uma escola montessoriana, toda numa linha. Nesse momento da educação, tudo tinha que vir de um professor, tudo tinha que vir de um professor. Nada vinha de algum outro lugar. E hoje, num clique você descobre as coisas todas. Isso não temos mais que pensar quantos alunos estão frequentando a escola e ficar só nisso. Porque muito da discussão da educação dos últimos anos é incluir todo mundo na escola. Mas a escola se limita a um campo muito menor do que o campo onde é possível. Não tem mais ninguém que tenha acesso à internet que precisa ser alfabetizado na escola. Bá, bebi, bobu, vovô, viu a uva. Cara, isso não existe mais. Uma criança com 5, 6 anos está alfabetizada, porque começou a mexer na internet. Não tem mais. Há um processo que evoluiu e a escola ficou parada no tempo. Agora, como é que faz para uma escola mudar de paradigma? Isso é uma coisa muito confusa. A ideia de sala de aula é uma ideia absolutamente vencida. Absolutamente vencida. Eu penso muito nisso, muito no que é que as pessoas vão buscar os seus mestres, as pessoas que elas respeitam, que elas gostam, muito cedo na internet, para o bem ou para o mal, porque as coisas são todas para o bem ou para o mal. Mas elas vão buscar muito rapidamente quem são seus mestres lá. E quando o professor entra em sala de aula para ensinar uma coisa que não tem sentido nenhum para esse gente, ou mandar o moleque ler um livro chato, quem lê um livro chato é um chato, né? Só um chato, só um idiota lê um livro chato. Ainda mais agora, nessa altura do campeonato, que ele pega o resumo do livro. Já tem uns caras que fazem resumo para o cara copiar e colar e botar lá que o professor manda falar, mas com erro de português. Eles já têm uns algoritmos aí que mudam um pouco a coisa para não ficar todo mundo igual, para não copiar e colar tudo igual um ao outro. Ele faz uns erros de português, uns erros de paginação, faz umas coisas mal paginadas, que é para enrolar o professor. E só, eu me lembro, o meu mecanismo era a cola. A cola era muito complicado na época que eu era aluno. Eu me lembro que eu tinha descoberto um jeito, era pegar um elástico, uma fita elástica enorme que eu esticava assim, escrevia tudo lá, e quando fechava a fita elástica, parecia um borrão. Eu punha em cima da mesa como se fosse para limpar a caneta de tinteiro que eu tinha na época. Ficava aquele borrão de tinta, e eu fingia que eu estava limpando a caneta, mas quando esticava... Só a cola hoje é uma cola instantânea, é online, a coisa está pronta ali. E no processo de fazer a cola, a gente aprendia muito mais do que estudar. Entendeu? Então, hoje você não tem mais sentido ensinar a tabuada para o aluno, porque um clique resolve a conta. Ele tem que entender o conceito das coisas, aprender cada vez mais, ter uma visão filosófica sobre a totalidade do mundo. Como diz hoje o Morin, o Edgar Morin, que é um dos filósofos da educação mais interessantes. Ele fala que a gente tem que ensinar cosmologia para as crianças, que quando ela estiver querendo mergulhar numa coisa específica, ela vem do todo para a parte, em vez de ir da parte para o todo, que é o que as escolas estão fazendo. A escola te ensina um monte de pedacinhos de coisa que não te interessam. Outro dia eu fui fazer uma gravação que me pediram um bico num filme de um amigo que me pediu para fazer o bico. Era dentro de uma escola, numa sala de aula. E eu olhei para a parede e tinha lá O Petróleo, um trabalho de crianças, O Petróleo. E
o que o moleque tinha feito? O petróleo tem não sei quantos tetracarbonatos de não sei quantos da guta do biriguí, descrevendo quimicamente o petróleo, sem mencionar o drama que o petróleo construiu no mundo, que foram as guerras todas, a confusão que o petróleo virou no mundo e a total obsolescência do petróleo hoje em dia, à luz das novas possibilidades energéticas que existem no mundo. Quer dizer, olhar para o petróleo do ponto de vista da propriedade química do petróleo, hoje, para um aluno de 15 anos, é de uma burrice fora do normal, fora do normal. Isso é uma besteira que não há necessidade nenhuma de se saber disso, a não ser que você queira virar engenheiro químico. Quando você fizer esta pergunta, você vai obter a resposta. É só lhe dizer lá quantos biriboques de carburante tem dentro do petróleo, você clica lá e fica sabendo. Não precisa decorar isso e passar no vestibular para entrar. A escola está completamente fora do rumo do século XXI, olhando para o futuro como se fosse um espelho retrovisor, olhando para o passado. E do ponto de vista cultural, Cláudio, qual é o impacto que você vê da mídia social? Na música, por exemplo, hoje você não tem mais as gravadoras, muita coisa já acontece na rede social. Do ponto de vista cultural, houve uma transformação. Claro, não é muita coisa não, tudo acontece ali. A música foi a primeira grande coisa que o mundo digital bagunçou, foi a música. Quebrou as gravadoras? Completamente, olha, vou dar um exemplo muito claro disso. Alguns anos atrás, o único jeito de lançar um músico no Brasil era ele assinar com uma gravadora e a gravadora assinar com a Globo e lançar no Fantástico. Era assim que se lançava, no Fantástico. Vinha de cima para baixo. Hoje, o Fantástico, para descobrir quem que ele bota ou não bota no Fantástico, vai no YouTube, para ver quem é que está estourando no YouTube. Quem tem mais acessos. E quem tem mais acesso no YouTube não é a Globo que percebe, é o YouTube que percebeu. Então a Globo está indo na linha dos outros, né? Você pega um músico feito o Lineker, por exemplo, que é um menino que estourou, eu conheço pessoalmente, é um amigo meu, que estourou pessoalmente, ele era um aluno de teatro, gravou um disco, e quando eu digo gravar um disco é em casa, é um estúdio meio caseiro, é uma coisa bem simples hoje. Lança um negócio e daqui a pouco ele tem 1 milhão de views e pronto. E ele está agora na Europa, tocando na Europa. E a Globo chamou ele depois que ele estourou. E não chamou ele para estourar ele. Então essa inversão é nítida. É nítida. E assim vai indo para um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas vão indo nesse rastro daquilo que a cultura digital permite. A cultura digital, ela bagunça a lógica, todo mundo tem que se reinventar a partir disso, né? A escola, como a gente falou agora, a música, como a gente falou. A cultura, os meios de comunicação e por último, eu pergunto a você, os movimentos sociais, as lutas sociais também sofrem uma grande interferência. Claro, porque a luta social tinha que ir para a rua, né? Eu repito de novo, isso aqui é um coquetel Molotov, que é a ferramenta que os movimentos sociais tinham num determinado momento para lutar contra a polícia, contra os poderes instalados. Era um coquetel Molotov, que era uma garrafa, para quem não sabe o que é um coquetel Molotov, era uma garrafa cheia de gasolina com um pavio em cima, você jogava lá só que isso aqui é um coquetel Molotov que manda estilhaço pro mundo todo. Você clica aqui, o mundo todo fica sabendo o que você mandou. Então, os movimentos sociais estão cada vez mais próximos de uma nova forma de organização que tem substituído, em grande parte, aquilo que os partidos políticos vão fazer. E isso é uma discussão boa, para começar uma discussão aqui. Como que isso tudo vai interferir na política, e particularmente nas próximas eleições nossas aqui. 2018 tem eleições que vão ser
louquíssimas. Eu prevejo que as eleições aqui vão ser, eu não sei, é um mistério ainda, mas eu prevejo que essas eleições vão bagunçar de vez o coreto da política brasileira. Nós podemos ilustrar isso que você está falando com a Primavera Árabe, né, Sim. que foi organizada a partir Sim. da rede social, aqueles movimentos de o Ocupe. Sim, Né, que nasceu na Primavera Árabe e atravessou a Isso. Europa inteira. 2013 aqui no Brasil também foi, Isso. muito pela internet. Em São Paulo nós tivemos os movimentos de ocupação das escolas em 2015, Sim. dos alunos também, um movimento organizado pelas redes sociais com muita força. Exatamente. Então, a inferência de todo mundo potencialmente podendo falar com todo mundo é, no fundo, o sonho hippie, para voltar para onde a gente começou, o sonho hippie que se materializa pelo uso da internet, pelas ferramentas digitais todas. Se você olha a ideia do aplicativo, todo mundo sabe o que é um aplicativo hoje, ninguém não sabe, ninguém sabe direito o que é software, mas aplicativo, que é, na minha concepção, uma nova forma de se falar de software, porque o aplicativo é um software, e o aplicativo para qualquer coisa, e a boa parte deles de graça. Na verdade, tem uma pegadinha nesses aplicativos de graça. Muitos deles querem saber onde você está, o que você faz, e não sei o que, não sei o que. Na verdade, eles te jogam uma isca para pegar teus dados e vender teus dados na outra ponta. Mas, de qualquer forma, tem muita coisa que eram coisas completamente impossíveis de se imaginar há muito pouco tempo atrás, que aplicativo faz. Tem aplicativo para qualquer coisa. Então, a gente está vivendo precisa ainda de algum momento de digestão disso, mas não há como quem vinha andando no trilho do século XX não consegue sair do trilho. É como se um trem tivesse que voar. Você não precisa mais andar no trilho. Acabou o trilho. É como é que um trem anda fora do trilho? Não anda. Então, o trilho não vai se transformar nunca. Deixa eu tentar falar isso de outro jeito. O cara mais importante da época da navegação era o cara que fazia o mastro, porque o mastro não podia quebrar, ele era gigantesco. Se quebrasse o mastro, estava tudo ferrado. E esse cara era o cara mais rico da indústria da navegação, o cara que fabricava mastro, era um know-how fantástico. Esse cara que fabricava mastro, ele desaparece com o motor a vapor. Ele simplesmente sai do mapa com o motor a vapor. Ele não pensou no motor a vapor, porque o negócio dele era mastro, e o motor a vapor bagunça com a realidade dele. Essas mudanças de paradigma, elas são incríveis, só que a era digital acelerou isso de uma forma fantástica. Nós estamos saindo da era industrial e, portanto, saindo da era do emprego. O fim do emprego e o fim do trabalho são consequências diretas de uma renovação de lógica que não se sustenta mais através do sistema de governo do mundo todo, vivendo por conta de imposto que irriga a Seguridade Social. Isso não vai mais ter, porque acabou o emprego, acabou o trabalho. Isso aqui eram 300 quilos de ferro para fazer 10% do que isso aqui faz. E, portanto, mão de obra, fábrica, transporte, acabou. O mundo da música não tem mais transporte. É um clique o transporte do mundo da música, é um clique o transporte do mundo do conhecimento. Né? O livro na livraria é uma coisa datada. O livro vai ser online. Se você ainda quiser, ainda for romântico, quiser ler em papel, você vai imprimir na tua casa. Só o que você te interessa mesmo. Então, nós estamos falando de uma coisa absolutamente revolucionária que o mundo do século XX vai ter que quebrar a cara mais um pouquinho para cair na real de ver como é que a gente se transforma com a velocidade
que a tecnologia tem para avançar, né? Cláudio, nós estamos encerrando praticamente o nosso programa, o nosso tempo está encerrado, mas eu quero te agradecer as suas contribuições e dizer que você nos deixa muito entusiasmados, porque você que viveu o movimento hippie, o movimento da contracultura, né, diferentemente de outras pessoas que viveram esse momento histórico, mas que acham que está tudo perdido, que não há mais possibilidade de mudança, você atualizou tudo isso, né, e continua dizendo o seguinte, que não, que esses valores existem e que você tem outros instrumentos para fazer as intervenções sociais de mudança da sociedade, do comportamento e da política. Muito obrigado pela sua participação e pelo seu exemplo de crença, de possibilidade de mudança. Muito obrigado. Falou, dá para falar mais uma coisinha? Só para minuto, terminar? um minuto. Dê uma olhada nos Delírios Utópicos de Cláudio Prado, que é uma página minha no Facebook, onde eu estou postando uma série de vídeos sobre essas questões todas. Obrigado, Cláudio.